Olá, pessoal. Vamos então a mais uma resolução dos exercícios com vocês. Vamos lá. Nosso primeiro exercício é essa questão número 3. Qual dos gráficos a seguir não representa uma função de domínio igual a R? Ou seja, o domínio não é o conjunto dos reais. Domínio é o X. Vamos analisar? Vamos lá. Então, perceba. A letra A, gráfico infinito para os dois lados, domínio real. Letra B, gráfico infinito para os dois lados. Perceba, ele vem do infinito, bolinha fechada, ele dá um salto aqui para baixo, correto? Depois vem até lá, dá um salto para baixo e vai infinito. Conjunto C, temos aqui uma parábola, né? O item C, infinito para cada um dos lados. O item D, também, ó, infinito para um lado, infinito para o outro. Ela interrompe ali em cima e continua aqui embaixo. Opa, olha só o item E. Existe um buraco aqui, ó. Esse buraco aqui faz uma interrupção no eixo X. Logo, o domínio não são todos os reais. Então, número 3, opção letra E, é aquele cuja função domínio não é o conjunto dos números reais. E vamos para a questão número 7. Dessa questão 3, a gente vai pular para a questão número 7. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. O que diz a nossa questão número 7? A questão 7, ela diz para a gente o seguinte. Nós temos ali o gráfico de uma função f de domínio de 0 até 8. Perceba, o x ele vai do 0 até o 8. Está esboçado na figura a seguir. Determine o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem é o conjunto formado pelos y que estão associados. Cadê a parte mais baixa do gráfico? Ora, a parte mais baixa do gráfico está exatamente representado naquele ponto ali mais escurinho. E qual é o y dele? O y dele é exatamente aquele 1 que está ali. É aquela imagem. Tudo bem. Qual é a parte? Ele vai indo direto. Ó. Qual é a parte mais alta do gráfico? Aquele ponto ali. O x eu desconheço. Mas o y, que é o que interessa para a gente, ele vale quanto? Ele vale exatamente 4. Perfeito. Então, quem vai ser o meu conjunto imagem? O meu conjunto imagem vai ser o intervalo fechado, que vai do 1 até o 4. Então, seria o intervalo fechado, né, colchete, que vai do número 1 até o número 4. Esse seria o nosso conjunto imagem da nossa função. Ok, turminha? Vamos para mais uma questãozinha? Então, me acompanha. Vamos observar, pessoal, esta questão número 8, tá? Da 6 Gran Rio. Então, tem uma função de R em R, conjunto dos pontos de interseção do gráfico de F com uma reta vertical. Opa, eu lembro disso, Leandro. É aquela linha vertical que você passa em toda a extensão. Então, para ser função, o que tem que acontecer? Só pode tocar uma única vez. Então, olha lá, letra A. Essa reta vertical possui exatamente 2 elementos no ponto de interseção com o gráfico? Não. É vazio? Não. Tem que tocar. Não enumerar, eu não consigo contar, 1, 2, nada a ver, gente. Possui pelo menos 2 elementos? Viagem. Olha o que diz a letra E. Possui um só elemento, exatamente. Para ser uma função, quando eu vou passar em toda a sua extensão, eu vou tocar uma única vez. Lembrou, pessoal? É isso aí, então. E vamos para mais uma. Fique ligado aí que essa aí eu não vou escrever, hein? Presta muita atenção em qualquer coisa, você volta aí o videozinho para poder captar. Eu tenho uma função f, né, y igual a f de x, representada graficamente por essa estrutura que está aqui. Analisando o gráfico, responda, qual é o domínio de f? Ora, o domínio de f são todos os valores de x que nós estamos utilizando. Então, a função, repare, pelo eixo x, ela começa na bolinha transparente, né, a bolinha aberta, e fecha na bolinha fechada, a bolinha cheia. O que significa? Lembra? Bolinha aberta não faz parte da função e bolinha fechada faz parte da função. Então, o teu domínio começa no menos 2 e vai direto até o 4. Só cuidado, o menos 2 pertence ao domínio. O 4, ele não pertence ao domínio. Então, como é que eu vou escrever aquele domínio dali da função? Ora, eu vou ter que pegar o intervalo aberto, né, colchete para fora, no menos 2, né, aberto no menos 2, e vai até o número 4, né, é o maior x que nós temos possível, com colchete para dentro. Essa letrinha está horrorosa, né, mas dá para entender, não dá? Beleza.
O conjunto imagem, não vou escrever, tá? Mas o conjunto imagem, ele começa aqui, ó, no 0, é o meu y0, e vai até o y máximo que nós temos ali, ó, que é exatamente o 4. Então, ó, aqui, ó, não tem bolinha, então ele faz parte, está indo direto. E lá, o 4 também faz parte. Então, vai ser um colchete para dentro no 0, até o 4 para dentro também. Beleza? Esse é o conjunto imagem. Quando ele pergunta quem é f de 3, ele está querendo saber qual é a imagem do 3. E esse 3, ele é o x ou é o y, gente? Opa, é o x, correto? E cadê o x3? O x3 está bem aqui, ó. O x3 está entre o 2 e o 4. E cadê a imagem dele? A imagem dele, eu vou olhar lá para cima, ó. Olha lá, a imagem dele é o 4. Então, f de 3 é exatamente igual a 4. Prosseguindo, ele quer saber qual é o x, tal que f de x igual a 0. Ou seja, lembra que o nosso f de x é o nosso y? Pois bem, ele está dizendo que o y vale 0. Quando você olha para o gráfico, olha aquele pontinho ali, ó. Aquele pontinho é justamente o ponto, né? Aquela pontinha ali, quando o x vale 0, o y vale 0 também. E aí, acabou a minha questão. Ok, turminha? Então, vamos para mais uma situação? Vamos lá. A nossa questão agora é a questão 11, tá? É uma questão altamente teórica. Vamos ver o que vai acontecer aí. Uma panela contendo uma barra de gelo é colocada sobre uma chama do fogão. Nessas condições, o gráfico seguinte nos mostra a evolução da temperatura da água e as mudanças em função do tempo. Olha lá, galera. A água começa em que temperatura? Menos 40. Ela vai ganhando temperatura, ganhando calor. Aqui ela fica, ó, a 0 grau. Ora, o gelo a 0 grau ele começa a se transformar em água, correto? Então, esse período todo aqui, ó, é uma mistura de gelo com água. Quando ele fica totalmente líquido, ganhando calor, olha a nossa física aí, hein? Ele vai elevando a temperatura, elevando, mas na forma líquida, até que ele começa a evaporar a 100 graus Celsius, ali os 100 graus Celsius. A partir desse momento, né, ele está parado com a temperatura a 100 graus Celsius, é quando tem uma mistura de água com gasoso, né, o estado gasoso da água, perfeito? Ela só passa de 100 graus quando todo o líquido já se transforma em vapor de água, e aí você pode elevar mais ainda a temperatura. Então, pergunto, né, analisamos o gráfico, qual é a temperatura inicial da barra? Opa, está ali, ó, menos 40 graus. Quanto tempo se passou após o início do processo para que o gelo se tornasse totalmente água? Nota que o gelo se transformou em totalmente água naquele valor ali, ó, exatamente 10 minutos após o início do processo. Em que momento a água da panela está a 100 graus? Ela vai esquentando, esquentando, esquentando. Naquele ponto ali, ela está a 100 graus, ou seja, 20 minutos após o início do processo. Perfeito, turma? Ok. Vamos para mais uma? Pessoal, essa é a questão número 12, questãozinha do Enem. Vocês vão ver que ela é bem tranquilinha, tá ok? Ela é bem tranquila, é uma análise simplesinha dos fatos aí. Ele me deu um gráfico, né? O gráfico a seguir representa o gasto militar dos Estados Unidos no período e botou aqui várias informações que você não pode perder seu tempo olhando essas informações, não nesse momento, enquanto você não sabe do que se trata. Então, vamos lá. Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra do Iraque foi de... Ora, vamos procurar onde fala da guerra do Iraque. Olha aqui, ó, início da guerra do Iraque. E qual é o gasto? O gasto está aqui, ó, 417,4. A grande questão é, o que representa esse número? Como é que eu vou adivinhar isso? Não, você não vai adivinhar, tá? Você vai olhar, olha lá a informação, lá em cima, ó, em bilhões de dólares. Então, o que você tem? 417 bilhões. E o que vem depois do bilhão? Milhão. Então, 417 bilhões e 400 milhões de dólares. Então, note, qual a opção que a gente vai marcar correto? Está aqui, ó. Aqui eu tenho 1.000, milhão. Opa, aqui eu tenho 1.000. Aqui eu tenho 1.000, aqui eu tenho 1.000, né? Milhão e bilhão. 417 bilhões de dólares.
e mais a bagatela, né, de 400 milhões de dólares. Tá? Então, letra E é a nossa opção correta para essa questão. Pessoal, está chegando ao fim. Vamos verificar essa questão 16, como é que funciona. A função real f é definida por f de x igual a raiz quadrada de g de x. A representação gráfica de g está na figura ao lado. O domínio de f é... Turma, ele não quer o domínio dessa função que está aqui, correto? Assim, esse gráfico. O que ele quer? Ele quer o domínio da função f. Bom, vamos verificar aqui. Ó. Quem é a função f, afinal? Nós temos aqui a raiz quadrada da função g de x. Confere. Só que o gráfico não é da função f, né? O gráfico é da função g. Essa função g, que tem esse gráfico aqui, o domínio são todos os valores de x, ou seja, todos os números reais, tá? Mas isso não me interessa. O que ele quer? Ele quer o domínio da função f. Então, vamos ver. Lembra? Domínio de função, eu tenho três situações, né? O denominador, a raiz de índice par, e quando eu junto as duas informações. É o denominador com raiz. Nesse caso, a função f ela tem a raiz quadrada. Ou seja, quem está dentro dessa raiz quadrada deverá ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Quem está dentro da raiz, obrigatoriamente maior ou igual a zero. Ou seja, a função g de x deve ser maior ou igual a zero. Na nossa videoaula, nós falamos sobre a função ser positiva e ser negativa. A função é positiva quando ela está acima do eixo x. E a função é negativa quando ela está abaixo do eixo x. Ok. Então, observa. Eu preciso que essa função g de x seja maior ou igual a zero. Quando ela está maior ou igual a zero? Quando ela está acima do eixo x. Ou seja, no intervalo que vai do menos 2 até aquele 2. Então, nesse intervalo, a função está acima, ou seja, acima é maior do que zero. No próprio eixo, ela é igual a zero. Como quem está dentro da raiz pode ser maior ou igual a zero, então a gente vai ter um intervalo fechado no menos 2 e fechado no 2. Ou seja, o menos 2 e o mais 2 podem pertencer ao intervalo. Observando as opções, nota, estou dando uma ampliadinha ali para a gente. A letra D está colocando parênteses aqui. Ó. O que significa o parênteses? O parênteses é um intervalo aberto. Esse não interessa a gente. O que a gente quer é justamente a letra E, que fala sobre o colchete. Intervalo que vai do menos 2 a 2 dentro do colchete. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa com essa aula, com essa correção de exercícios, e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.